Você já ouviu falar de cidades onde o terror não é apenas uma lenda, mas uma realidade sombria, presente em cada esquina, onde os moradores evitam certos lugares, onde o medo parece ser algo palpável, algo que atravessa o tempo. Hoje, em 3 histórias reais de terror em cidades do interior, vamos levar você para o coração do desconhecido, onde mistérios inexplicáveis e criaturas sombrias fazem parte do cotidiano. O que você vai ouvir hoje não é apenas sobre histórias de assombrações ou mitos urbanos. São relatos que fizeram até os mais céticos questionarem sua percepção da realidade. Cada história é um convite para que você se aventure por locais onde o sobrenatural não só existe, mas se esconde esperando pela próxima vítima. Ou será que você é o próximo a enfrentar o inexplicável? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir vai te deixar sem fôlego. Primeira história: o Homem do Sótão Proibido. No coração de Minas Gerais, há uma cidadezinha que parece ter parado no tempo. Seus moradores são conhecidos pelo sorriso fácil, mas há um assunto que ninguém ousa mencionar: a velha casa dos Melo. Localizada numa colina isolada, a mansão carrega décadas de histórias sombrias. Janelas quebradas, paredes cobertas de era e um portão de ferro enferrujado que rende ao menor toque. Diziam que aquele lugar era amaldiçoado, que quem entrasse lá jamais sairia o mesmo. O sótão, em particular, era proibido até mesmo de ser mencionado. Segundo as lendas, algo ou alguém permanecia preso lá desde tempos imemoriais. Foi num final de semana que Marta e seus amigos decidiram explorar a cidade. Eles estavam cansados da monotonia e queriam viver uma aventura. Quando passaram pela colina e avistaram a casa, algo os atraiu imediatamente. "Não entrem lá", avisou uma senhora idosa, que observava o grupo com olhos apreensivos. Mas jovens raramente ouvem conselhos. "Só vamos olhar", disse Marta, convencendo os amigos. O portão abriu com um gemido agourento, e o grupo atravessou o jardim abandonado, onde árvores retorcidas lançavam sombras que pareciam se mover. O interior da casa era ainda mais perturbador. Cada passo fazia o chão de madeira gemer como se estivesse vivo. O cheiro de umidade misturava-se a algo metálico, algo que ninguém conseguia identificar. Quadros antigos pendiam tortos nas paredes, retratando rostos que pareciam seguir os visitantes com os olhos. Um lustre gigantesco balançava levemente, mesmo sem vento. Eles começaram a explorar os cômodos, descobrindo móveis empoeirados, cartas antigas e objetos que pareciam pertencer a uma era esquecida. Mas era impossível ignorar a escada em espiral que levava ao sótão. Hesitantes, subiram, com Marta à frente. Cada degrau parecia mais difícil do que o anterior, como se algo os impedisse de continuar. Quando chegaram ao topo, a porta estava entreaberta. A visão do sótão fez o coração de todos acelerar. O espaço era escuro, frio como uma caverna, e o ar parecia mais denso. No centro do cômodo, havia um baú antigo. A madeira estava gasta, e as dobradiças enferrujadas. Marta abriu o baú com dificuldade, e o que encontraram fez o sangue gelar. Bonecas de porcelana sem olhos estavam dispostas em fila, junto com fotografias antigas de pessoas desconhecidas. Mas o que mais chamou a atenção foi um diário. As páginas estavam cheias de relatos confusos, escritos em uma caligrafia desleixada. Falavam de Josué, um homem acusado de praticar feitiçaria. Ele havia sido trancado no sótão pela própria família, temendo que seu dom trouxesse desgraça. Porém, algo no relato não fazia sentido. Josué não parecia apenas uma vítima. O diário falava de rituais, de vozes vindas das paredes e de um tipo de presença que ele dizia ter invocado. "Se vocês leram isso, é tarde demais", dizia a última frase. Foi quando ouviram o primeiro som, um estalo seco vindo do canto do sótão. Assustados, os amigos iluminaram o local com suas lanternas, mas não viram nada. De repente, as luzes começaram a piscar, e Marta sentiu um arrepio na nuca. Ela jurava que algo ou alguém a observava. A porta do sótão se fechou com um estrondo, e um grito ecoou pelo cômodo. Era uma voz rouca, desesperada, que parecia pedir ajuda e, ao mesmo tempo, ameaçar. O grupo correu para a porta, mas esta não abria. Marta começou a bater com força, enquanto os outros gritavam por socorro. Foi quando um dos amigos apontou para o baú. Ele estava se movendo. A tampa do baú abriu sozinha, e uma sombra escura começou a se erguer. Ela não tinha forma definida, mas seus contornos pulsavam como se estivessem vivos. A sombra se arrastou pelo chão, lenta e ameaçadora. Em pânico, Marta finalmente conseguiu abrir a porta, e todos desceram correndo as escadas. Mas a casa parecia brincar com eles. Corredores que antes eram familiares pareciam se multiplicar. Portas estavam trancadas,
e os sussurros continuavam, sempre próximos, sempre ameaçadores. Quando finalmente encontraram uma saída, o grupo correu para fora, sem olhar para trás. Do lado de fora, o silêncio era quase tão assustador quanto os sons que haviam ouvido lá dentro. Marta olhou para trás, para o sótão. Por um momento, teve certeza de ver uma silhueta na janela, mas, ao piscar, ela havia desaparecido. A experiência os marcou profundamente, e ninguém jamais falou sobre o que havia acontecido naquela noite. Dias depois, Marta viu uma fotografia antiga numa loja da cidade. Era da casa dos Melo, tirada muitos anos antes. O sótão estava destacado na imagem, e, lá, bem no canto, estava a figura de um homem olhando para a câmera. Seria Josué? Ninguém soube dizer. Mas, a partir daquele dia, Marta passou a ouvir sussurros em sua própria casa. Uma lembrança, ou algo que ela trouxe consigo. E, se você achou essa história perturbadora, espere até conhecer a próxima. Um mistério envolvendo uma ponte amaldiçoada e segredos que ninguém jamais ousou revelar. Segunda história, a Ponte das Almas Perdida. Em uma pequena cidade do interior da Bahia, existe uma ponte que, à primeira vista, parece comum. Ela atravessa um rio sereno cujas águas são tão escuras que parecem refletir o próprio desconhecido. Mas, com o cair da noite, algo muda. As pessoas dizem que o rio guarda segredos, e a ponte, que atravessa as águas silenciosas, serve de limite entre o mundo dos vivos e o das almas perdidas. Durante séculos, ela tem sido um ponto de encontro para aqueles que não encontraram a paz, e o medo de atravessá-la à noite é tão forte quanto o mistério que a cerca. Luciana, uma jornalista jovem e curiosa, chegou à cidade em busca de uma boa história sobre o sobrenatural. Cansada de relatos superficiais, ela queria algo que realmente desafiasse sua visão cética do mundo. A Ponte das Almas Perdidas era, para ela, apenas uma lenda local, uma história para assustar os turistas. Mas, conforme conversava com os moradores mais antigos, algo em seus olhos fazia Luciana perceber que havia mais do que simplesmente uma história assustadora. Eles evitavam falar sobre a ponte. Quando a mencionavam, as palavras pareciam falhar, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Ela não demorou a perceber que, quando se falava sobre a ponte, o tom de voz se tornava sombrio. Um velho lhe contou que, nos tempos antigos, os moradores ouviam estranhos lamentos vindos do rio, e muitos tinham certeza de que as almas dos mortos não conseguiam encontrar descanso. Mas o maior terror era sentir-se chamado para atravessar a ponte à noite. Aqueles que o faziam, desapareciam. Não fisicamente, mas de alguma forma, suas mentes eram alteradas. Eles voltavam, mas com os olhos vazios, como se o que tinham visto não pudesse ser desfeito. Decidida a entender a verdade por trás das histórias, Luciana se armou de coragem. Ela planejou atravessar a ponte ao cair da noite, quando o último raio de sol se apagasse. Sabia que, ao atravessar, precisaria sentir para crer. O crepúsculo trouxe uma sensação de que o mundo se fechava ao seu redor. A luz da lua refletia nas águas do rio, fazendo o caminho parecer ainda mais misterioso. A ponte parecia chamá-la, e, ao se aproximar, Luciana sentiu uma sensação estranha de desconforto. O vento se tornou mais frio, e o ar denso parecia pesar sobre seus ombros. Ao atravessar a ponte, Luciana ouviu o som de passos atrás de si. Assustada, virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Pensou que fosse seu nervosismo, mas o som persistiu, como se alguém estivesse tentando alcançá-la. Seus passos ficaram mais rápidos, e, à medida que ela se aproximava do meio da ponte, uma pressão em seu peito a fez parar. Foi então que ela a viu. Uma figura pálida, quase etérea, apareceu diante dela. O rosto estava pálido, como se estivesse encoberto por uma névoa, e seus olhos estavam vazios, mas ela sentiu que o ser estava observando com uma intensidade desconcertante. A figura, sem mover-se, estendeu a mão. Luciana não podia se mover, seus pés estavam como colados ao chão. O ar ao redor parecia se tornar espesso, denso, como se fosse impossível respirar. A sensação de que algo mais estava acontecendo tomou conta dela. A figura não falava, mas sua presença emanava uma sensação de profundo desespero. A mão estendida parecia querer tocá-la, arrastá-la para o outro lado, para o lugar de onde ela jamais retornaria. Luciana sentiu uma sensação gelada percorrendo seu corpo, como se estivesse sendo puxada para uma realidade paralela, para um mundo desconhecido e sombrio. Desesperada, ela tentou correr, mas suas pernas não respondiam. A ponte parecia se esticar infinitamente, e o som de passos atrás dela ficou cada vez mais alto, como se a figura estivesse a caçando. Ela se virou novamente, mas a figura estava mais próxima, seus olhos agora brilhando com uma luz verde fosforescente. Luciana tentou gritar,
mas sua voz se perdeu na densa neblina que agora tomava conta do local. A sensação de estar sendo observada por mais de uma presença a fez sentir um calafrio profundo, como se a ponte fosse um portal que estivesse sugando sua alma. Com o último esforço, Luciana se lançou para a margem do rio. Ela caiu no chão, exausta e ofegante, enquanto as sombras ao redor pareciam começar a se dissipar. O rio, que antes parecia calmo, agora se agitava, e Luciana sentia que a qualquer momento algo surgiria das águas. Levantou-se rapidamente e olhou para trás, mas a ponte estava quieta, como se nada tivesse acontecido. No entanto, dentro de si, Luciana sabia que algo havia mudado. Algo dentro dela jamais seria o mesmo após aquela experiência. No dia seguinte, Luciana, ainda atordoada e sem conseguir entender completamente o que havia vivenciado, retornou à cidade. Durante a manhã, enquanto tomava café na praça, viu uma carta antiga na vitrine de uma loja. A caligrafia trêmula, quase legível, dizia: "Não tente deter os que cruzam a ponte. Eles pertencem ao rio, às águas. Não é o corpo que se perde, mas a alma." Era uma advertência. Mas de quem? Quem teria escrito aquilo? E por que ela havia sido chamada a atravessar a ponte? De volta à sua cidade, Luciana não conseguia deixar de pensar sobre o que havia vivido. Aquela sensação de ser observada, os olhos brilhantes da figura, a mão estendida em sua direção. Ela sabia que algo estava se aproximando. Algo que a ponte guardava. Não importava o quanto tentasse esquecer, a presença daquela figura, da alma perdida, a assombrava cada noite. Agora, se você achou essa história intrigante, prepare-se para o último relato. Uma história ainda mais aterrorizante, de uma criatura misteriosa, avistada apenas em noites sem lua, e que se esconde nas sombras, esperando por quem se atreve a cruzar seu caminho. Terceira história: a criatura da sombra. Na região montanhosa de Goiás, existe uma cidade que se tornou conhecida por seu isolamento e pela estranha série de desaparecimentos que ocorria de tempos em tempos. Não eram muitos os moradores, mas todos que lá viviam tinham histórias para contar, e essas histórias sempre giravam em torno de uma única lenda: a criatura das sombras. Segundo os mais antigos, ela era uma entidade que se esconde nas florestas densas da região, aguardando pelas noites sem lua para sair e caçar. Era uma criatura que ninguém jamais vira de fato, mas todos conheciam o peso de sua presença. Diziam que ela surgia nas sombras, movendo-se de forma quase imperceptível, como se estivesse se fundindo com a escuridão. A história de sua origem variava. Alguns diziam que ela era um espírito vingativo de um antigo caçador que havia sido morto pelas próprias presas, enquanto outros afirmavam que a criatura era algo ainda mais antigo, um ser criado pela escuridão para proteger o que não deveria ser encontrado. De qualquer forma, quem cruzava seu caminho nunca voltava. Ou, pelo menos, não voltava como antes. As vítimas da criatura das sombras retornavam, mas suas mentes pareciam ter sido corrompidas. O terror em seus olhos não podia ser explicado. E, conforme o tempo passava, essas pessoas desapareciam novamente, como se a sombra tivesse reclamado de volta o que era seu. Certa noite, Renan, um jovem de espírito aventureiro e cético, chegou à cidade para passar as férias com um amigo distante. Embora fosse bem informado sobre as lendas locais, ele não acreditava nessas histórias de criaturas sobrenaturais. Tudo parecia ser uma invenção de pessoas que gostavam de manter o medo e o mistério vivos. Renan, com seu celular em mãos e câmeras preparadas, decidiu passar uma noite na floresta, desafiando as histórias e acreditando que poderia desmascarar a lenda da criatura das sombras. Seu amigo, Lucas, tentou dissuadi-lo, mas Renan estava determinado. Enquanto o sol se punha, Renan se embrenhou pela floresta, com sua lanterna na mão e a câmera ligada. A atmosfera estava pesada, e uma sensação estranha se apoderava dele, mas ele ignorava. O ambiente ao seu redor era escuro e silencioso, mas ele sabia que essa era a noite que mudaria tudo. As árvores pareciam se mover ao vento, mas o som era abafado, como se a própria floresta estivesse tentando esconder algo. Renan continuou, fazendo questão de gravar cada passos, zombando das lendas locais. Ele até brincava com a ideia de que a criatura das sombras era apenas uma invenção para assustar turistas. Porém, conforme a noite se aprofundava, Renan começou a notar algo estranho. O ar ficava mais pesado e gelado, e o silêncio era quase opressor. Ele olhou para trás e sentiu a primeira sensação de desconforto. Não havia mais barulho, não se ouvia mais o som dos animais, nem o farfalhar das folhas. O que havia antes sido uma floresta cheia de vida, agora parecia uma selva silenciosa. De repente, um estalo no mato à sua esquerda fez seu coração disparar. Renan parou imediatamente e olhou ao redor, mas não viu nada. Então, sentiu, pela primeira vez, a presença de algo.
Algo o observando. Ele respirou fundo e continuou a caminhada, mas sua confiança começava a vacilar. Foi quando o viu. A sombra se movia entre as árvores, uma figura alta, que parecia se desfazer na escuridão e, ao mesmo tempo, absorver tudo ao seu redor. Renan piscou, tentando ajustar seus olhos à luz fraca da lanterna, mas a criatura desapareceu antes que ele pudesse gravar algo. Não era possível distinguir o que era. Era como se a sombra tivesse se confundido com o ambiente, uma extensão da própria noite. Um arrepio percorreu sua espinha, e o silêncio foi quebrado por um sussurro abafado. Renan correu para o ponto mais aberto da floresta, mas o som de algo se aproximando foi mais forte do que qualquer movimento de seus pés. As árvores ao redor começaram a se balançar violentamente, como se algo estivesse se aproximando com uma força descomunal. Foi quando ele percebeu que não estava mais sozinho. A criatura das sombras não estava mais à espreita. Ela estava vindo diretamente em sua direção. Ele a viu em sua forma mais nítida, uma figura negra, desproporcional, com garras enormes e olhos vermelhos como brasas, refletindo a pouca luz da lanterna. Renan não sabia o que fazer. Sentia que suas pernas estavam presas ao solo, como se o próprio medo tivesse paralisado seus movimentos. A criatura estava cada vez mais próxima, e, com cada passo que ela dava, o ambiente parecia se distorcer, como se o espaço ao seu redor se tornasse mais estreito e escuro. O vento gelado cortava sua pele, e ele sentia uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo puxado para dentro da escuridão. A criatura estendeu suas garras em sua direção, e Renan teve a certeza de que seria o próximo a ser levado. Em um último esforço, Renan correu o mais rápido que pôde, guiado pela luz fraca de sua lanterna. Ele não sabia quanto tempo correrá, mas o som dos passos da criatura nunca parava. Seus ouvidos zumbiam com o ruído da perseguição. Quando finalmente alcançou a clareira e viu as luzes da cidade ao longe, a criatura desapareceu nas sombras. Exausto e com o coração ainda acelerado, Renan chegou de volta à cidade, mas algo em seus olhos havia mudado. Renan não falou muito sobre o que viu naquela noite. Ele não conseguia explicar o que havia acontecido, mas sabia que a criatura das sombras era real. Não era uma invenção, não era apenas uma lenda. Ele ainda podia ouvir o sussurro da criatura, como se ela estivesse em sua mente. Sua mente, agora, era apenas uma extensão daquilo que ele enfrentou nas florestas escuras. Quando retornou para a cidade, a história que ele contava não tinha mais o mesmo brilho. A criatura, aparentemente, o havia marcado de uma forma que ele não entendia. Ele ainda ouvia os passos dela em seus sonhos. A criatura das sombras desapareceu, mas talvez ela nunca tenha ido embora de fato. E se você achou essa história perturbadora, prepare-se, porque há mais. Existem lugares no mundo onde o desconhecido se esconde, aguardando o próximo incauto para levá-lo para um reino de sombras e pesadelos. Será que você teria coragem de encarar o que eles enfrentaram? Agora que você mergulhou nessas histórias de arrepiar, o que você realmente pensa sobre o sobrenatural? Será que o medo que sentimos pode ser mais real do que imaginamos? E se as lendas que ouvimos por aí não forem apenas contos para assustar, mas sim relatos de experiências vividas por pessoas como nós? O que você faria se deparasse com uma dessas criaturas ou fenômenos inexplicáveis? O que acontece quando a linha entre o real e o sobrenatural se desfaz? Se essas histórias te deixaram com a pulga atrás da orelha, imagine o que mais está por aí, esperando para ser descoberto. Se você ainda tem coragem de explorar os mistérios que assombram as cidades do interior e as sombras que se escondem nas entrelinhas, não deixe de se inscrever no canal, dar aquele like para mostrar que você também é fã do desconhecido, e ativar as notificações para continuar com a gente nessa jornada assustadora. Não sabemos o que nos espera, mas o que importa é que estamos juntos nesse caminho. Fique preparado, o próximo mistério pode ser ainda mais perturbador.